Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e essa é mais uma edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. No último vídeo do quadro Renovação de Frota, eu deixei um spoiler aqui e convidei vocês para assistir a história de hoje, que ela é muito interessante. Hoje, o mercado rodoviário ele é dominado pela Marco Polo. Já é assim há um bom tempo, mas nem sempre foi assim. Antes da Marco Polo ser líder do mercado de rodoviários, havia uma outra fabricante que se destacava nesse segmento. Hoje, a gente vai conhecer um pouco dessa fabricante, conhecer um pouco da história dela, e vamos conhecer o último modelo rodoviário lançado por essa fabricante, que poderia ter sido o modelo rodoviário mais vendido da década de 90 aqui no Brasil, mas por questões relacionadas à fabricante do veículo, não propriamente ao ônibus em si, mas sim à sua fabricante, as vendas deles acabaram não deslanchando muito e infelizmente esse modelo é quase que esquecido, mas ele poderia ter revolucionado o mercado lá na década de 90. Nós estamos falando do Ciferal Cursor. Na sequência, vocês vão ver um pouco sobre esse veículo, conhecer um pouco da história da Ciferal também, e entender por que esse ônibus que tinha tudo para ser o ônibus mais vendido da década de 90 aqui no Brasil, infelizmente acabou virando um dos maiores fracassos aí da indústria do mercado rodoviário. Espero que vocês gostem da história de hoje, já deixem o like que o vídeo está muito legal, se inscrevam se não forem inscritos ainda para você não perder próximas histórias como essa aqui, e claro, se gostarem do conteúdo, compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês para essa história alcançar mais pessoas. Dito isso, solta a vinheta do canal e vamos conhecer a história aí do Ciferal Cursor, que tinha tudo para ser o modelo mais vendido da década de 90. Eu considero a década de 80 a mais importante para a produção de carrocerias de ônibus. Muitas formas, medidas e padrões utilizados hoje começaram nessa década. Eu uso essa década para separar dois conceitos de fabricação. Antes da década de 80, os modelos oferecidos pelas encarroçadoras tinham, na minha opinião, um ar mais artesanal. Naqueles ônibus se nota claramente processos de manufatura. Depois dos anos 80, a produção se torna mais industrial, mais exata, mais precisa, e os modelos começam a ter design diferente e próprio, porém com formatos parecidos. Cada fabricante cria sua forma, mas todos seguindo tendências parecidas. Ali por volta dos anos 60, no início dessa fase mais artesanal, o mercado rodoviário era dominado pela empresa Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio. É possível que você nunca tenha escutado esse nome, mas conheça essa empresa pela sigla formada com seu nome, que é Ciferal. Para vocês terem uma ideia de como a produção era artesanal nessa época, os primeiros modelos rodoviários de marca Ciferal nem tinham nome. Os nomes atribuídos a eles são apelidos dados pelas próprias empresas que os compravam, como por exemplo a Cometa, que batizou as suas unidades de Flecha de Prata. O primeiro ônibus da Ciferal a ter um nome oficialmente foi o Ciferal Líder, que recebeu esse nome em referência ao fato da Ciferal ser a líder de mercado de rodoviários naquele momento. Nessa fase artesanal, haviam muitas fabricantes de carrocerias, e isso era necessário, porque a capacidade de todas elas era pequena comparada com os padrões atuais. Era comum que pedidos fossem recusados pela produção já estar no limite, e aí restava à empresa buscar outra fabricante. A Ciferal, mesmo sendo líder no segmento rodoviário, tinha capacidade para produzir apenas 700 carrocerias por ano. Durante a década de 70, a Ciferal decide entrar também no segmento urbano e começa a participar de licitações para a compra de carrocerias nas principais capitais do país, saindo vencedora em muitas delas. Esses contratos eram sempre para grandes encomendas, então para atendê-los ela tinha que recusar outras encomendas. Para contornar isso, a fábrica foi ampliada e passou a ter capacidade para 1.200 veículos por ano. Em meados da década de 70, com um foco voltado para o mercado de urbanos, a venda desse tipo de ônibus ultrapassa as vendas de rodoviários da Ciferal. Após fabricar em parceria com a Itapemirim, o primeiro ônibus de 3 eixos do Brasil alguns anos antes,
ela acabou recusando um pedido de 96 carrocerias para a mesma Itapemirim por não ter capacidade para entregá-las em tempo hábil. Nessas licitações, ganha a empresa que ofereceu o menor preço. Então, para vencer essas licitações, a Ciferal tinha que jogar o preço das suas carrocerias lá embaixo. Porém, como ela fabricava carrocerias em alumínio, que tinha um custo de produção elevado, a conta começou a não fechar, porque ela tinha que jogar o preço lá embaixo, mas a produção dela era mais cara que a das outras, então as coisas começaram a se complicar aí nesse período. Ainda persistindo em urbanos, a Ciferal desenvolveu um modelo de trólebus para participar de futuras licitações desse tipo de veículo para a cidade de São Paulo. Havendo uma previsão para uma encomenda de mais de 1.200 unidades por parte da Prefeitura Paulista, se essa previsão fosse materializada, só essa encomenda já seria a capacidade total da fábrica para um ano inteiro. Sendo assim, ainda na década de 70, a Ciferal abriu mais duas fábricas, uma no Recife, batizada de Reciferal, e outra em São Paulo, batizada de Ciferal Paulista. O investimento na adaptação da fábrica para a produção dos trólebus e o desenvolvimento dos protótipos acabou não trazendo o retorno esperado, por conta da Prefeitura de São Paulo abrir licitação para apenas 200 veículos e não 1.280 como era esperado. Não havendo demanda suficiente, a fábrica de Recife foi precocemente fechada e a de São Paulo foi vendida. A venda da fábrica de São Paulo trouxe mais problemas do que soluções, porque agora independente, a filial paulista se tornou concorrente da Ciferal, vendendo os mesmos ônibus com os mesmos nomes e usando a marca Ciferal também. Após longo processo judicial vendido pela Ciferal original, que era a Ciferal do Rio de Janeiro, a Ciferal Paulista foi obrigada a mudar de nome, passando a se chamar Condor. Mas já era tarde. Nos anos 80, a Ciferal já havia sido ultrapassada no segmento de rodoviários pela Marco Polo, pela Nielsen, pela Mercedes, que ganharam força nesse mercado atendendo justamente pedidos que a própria Ciferal havia recusado para focar nas licitações. Essa ênfase nas licitações ocorreu porque a gestão da empresa entendia que era o meio mais fácil de manter a produção sempre próxima do limite e se proteger das oscilações de pedidos do mercado. Em 1982, depois de atrasar salários por 3 meses seguidos, enfrentar greves e cancelamentos de pedidos, a empresa acabou tendo sua falência decretada. Menos de um ano depois da falência, a empresa foi reaberta e foi estatizada, sendo agora gerida pelo governo do Rio de Janeiro, que entendeu que a empresa era importante para o estado, e que precisariam fazer alguma coisa para evitar que ela fechasse. Uma vez estatal, recebeu como primeira encomenda, em 1983, um pedido de 115 carrocerias da também estatal CTC do Rio de Janeiro, mas ela acabaria demorando para concluir esse pedido. No primeiro ano, apenas 17 das 115 unidades foram finalizadas. Sem muito sucesso como estatal, em 1990 a Ciferal voltou a ser uma empresa privada, pertencendo agora a um consórcio formado por vários empresários que antes eram clientes da marca. Visando levar a Ciferal de volta ao topo, em 1993 é dado início à criação de um modelo que teria que revolucionar o mercado. Para isso, buscaram algumas inspirações em modelos europeus. Em 1994, depois de muitos esboços, é lançado o Ciferal Cursor, e ele era tudo o que prometia ser, talvez ele fosse até além. As superfícies laterais do Cursor eram todas lisas, sem frisos, sem emendas, melhorando a aerodinâmica, reduzindo o consumo de combustível, algo que simplesmente não existia na época. As janelas do modelo eram fluidas, não tinham molduras sobressalentes, tornando o veículo ainda mais aerodinâmico. Ele é o primeiro veículo que se tem notícia a ter ambos retrovisores avançados e com regulagem elétrica, proporcionando melhor visão e conforto ao motorista. Também foi o primeiro ônibus a ter letreiro digital aqui no Brasil. As poltronas, que poderiam ser de couro, tinham um visual super moderno para a época. A porta tinha uma área envidraçada mais baixa, permitindo melhor visibilidade de obstáculos. A tampa do motor tinha abertura pantográfica, permitindo facilidade de acesso ao motor mesmo em locais apertados. E até as caixas de roda possuíam abertura pantográfica, facilitando o acesso ao sistema de suspensão do veículo para a realização de manutenções. O Ciferal Cursor seria um novo concorrente às opções de rodoviários médios na época, como o Paradiso 1150 e o Jumbus 360. E comparado a esses veículos, eu diria que o design dele é bem mais atual, mais moderno, o Cursor estava à frente de seu tempo. A situação da Ciferal, por ser uma empresa que estava retornando ao mercado, que já tinha falido, já tinha sido transformada em estatal, enfim, todo esse imbróglio envolvendo a década anterior da empresa,
arranharam bastante a imagem dela, e ela não transmitia muita confiança ao mercado. Isso afastou as grandes empresas de fazerem pedidos do cursor por conta do temor de fazer uma encomenda maior e ela não ter capacidade de entregar. O cursor tinha ainda algumas peculiaridades. Por exemplo, os faróis dianteiros eram emprestados do Volkswagen Logos e os traseiros eram do Volkswagen Apollo. No lançamento, em março de 1994, ele é apresentado com o slogan "Ônibus de primeiro mundo", e ele usava esse título porque o modelo tinha inspirações em modelos europeus, especialmente no modelo Italia 99, desenvolvido no fim da década de 80 por uma fabricante italiana chamada Barbie. No lançamento, a Ciferal até conseguiu atrair a atenção de empresas tradicionais, operadoras de turismo naquela época, como a Grajaú Turismo, que era de São Paulo, a quem fez a primeira venda de 10 unidades sobre chassi B10M da Volvo. A Grajaú acabou ficando pouco tempo com eles. A empresa encerrou suas atividades alguns meses depois da aquisição e as unidades que a ela pertenceram se espalharam Brasil afora. Outras encomendas menores foram feitas para a Trek Tour de Três Corações e para empresas de outros países sul-americanos. No Uruguai circulavam as duas únicas unidades fabricadas sobre chassi trucado, e no Paraguai as únicas unidades com motor dianteiro. Toda a desconfiança enfrentada pela Ciferal, somada ao fato de ser um produto novo, mais caro, mais tecnológico, fizeram o volume de vendas dele ser inexpressivo. A participação de mercado do cursor lá naquela época lembra muito a atual participação de mercado do Mascarello R8. Não sabemos se com o tempo o modelo conseguiria vencer esses obstáculos e passar a vender mais unidades, porque em 1995 a Marco Polo adquiriu metade da Ciferal. Nesse mesmo ano, o cursor, lançado apenas 10 meses, foi retirado de linha e a Ciferal voltou-se para o mercado de ônibus urbanos novamente. Mais tarde, alguns elementos do cursor tornaram-se tendências seguidas por outros fabricantes. A Irizar, por exemplo, apresentou mais tarde o Irizar PB com partes da carroceria com aberturas parecidas. A Marco Polo deixou o visual do Paradiso 1150 mais clean. Não retirou os frisos, mas os deixava na mesma cor da carroceria, deixando as laterais mais lisas visualmente. O cursor foi o primeiro rodoviário de porte médio a ter os para-brisas inteiriços, sem as divisões horizontais na parte superior. Alguns anos depois, seguindo a mesma linha, a Marco Polo lançou o Paradiso HD. A Comil lançou uma nova geração do Campione mais tarde, com a abertura da tampa do motor igual à do cursor. Mas como a Ciferal já tinha copiado isso aí tudo de modelos europeus, tá tudo bem. Então, mesmo tendo sido um excelente ônibus, tendo deixado um legado, lançado tendências, o cursor, pelo fraquíssimo desempenho em vendas, lideraria um ranking de lançamentos mais fracassados dos anos 90, encerrando ali definitivamente a participação da Ciferal no segmento de ônibus rodoviários. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Deu bastante trabalho escrever essa história. Inicialmente eu ia falar só do ônibus, mas quando eu fui pesquisar coisas sobre o cursor, a gente acaba esbarrando em muitas histórias, né, muitos capítulos envolvendo a Ciferal, que era a fabricante dele. Então achei bacana a gente alongar esse vídeo e entender um pouco sobre quem era a Ciferal no mercado de rodoviários lá no passado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e, claro, compartilhe o vídeo aí para outras pessoas também conhecerem esse modelo que poderia, né, ter sido o rodoviário mais vendido lá da década de 90. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!